Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Estamos aí iniciando mais uma conversa, né? Mais um encontro sobre um tema relevante para a nossa prática jurídica, né? Hoje, na noite de hoje, a gente vai trabalhar o tema da teoria geral do controle de constitucionalidade. Vamos trabalhar aí então, os aspectos mais importantes, introdutórios, né? As noções gerais sobre a maneira de se declarar a inconstitucionalidade de uma lei que, claro, esteja em desacordo com a Constituição Federal. Então, antes de começar, turma, nunca é demais lembrar, né? Isso aqui vai estar, eu estou gravando, né, essa exposição, então acredito que, enfim, outras pessoas vão assistir a essa nossa conversa posteriormente. E a sugestão e a orientação é de que vocês façam aí um relatório sobre o nosso encontro, sobre a nossa pequena palestra, né, de hoje, sobre esse tema, para ir apresentar oportunamente aos seus orientadores e tudo mais, né? Então, turma, vamos começar a tratar desse tema, um tema fundamental, importantíssimo, né? A gente não consegue entender nosso sistema jurídico, a gente não consegue entender direito no Brasil, no modelo processual brasileiro, se a gente não entender como se dá o controle da inconstitucionalidade das leis, ou controle de constitucionalidade das leis e dos atos normativos, né? Por que é tão importante, pessoal, o tema do controle de constitucionalidade? Primeiro, em razão da ideia, que nós todos já sabemos, de que a Constituição é o principal diploma jurídico de um ordenamento jurídico, né? Aqui no país, portanto, aqui no Brasil, em outros modelos também, é claro, né? A Constituição tem uma característica que faz dela a Constituição, né? Que é a ideia de supremacia. Então, quando a gente fala em supremacia constitucional, isso tem uma repercussão técnica que diz respeito ao fato de que todas as demais leis, todos os demais atos normativos, independentemente do status desse ato normativo, pode ser uma lei complementar, uma lei ordinária, enfim, delegada, medida provisória, todos os atos legislativos, todos os atos normativos são hierarquicamente inferiores à Constituição. A Constituição ela detém supremacia, ou seja, essa característica da Constituição, a supremacia da Constituição, dela resulta, portanto, pessoal, a ideia de controle de constitucionalidade. Porque de nada adiantaria, né, cá entre nós, afirmar uma supremacia da Constituição se nós não tivéssemos como controlar a compatibilidade, a conformação dos outros atos jurídicos com a Constituição. Então, qual a importância da gente falar que a Constituição ela detém supremacia, de que ela está no ápice da pirâmide normativa, da estrutura normativa de um modelo jurídico, se nós não tivéssemos condições, né, de controlar, de declarar um ato normativo inconstitucional e, portanto, suprimir, retirar ou não aplicar esse ato normativo nos casos concretos. Então, assim, primeira ideia é essa. É a partir dessa ideia que a gente vai puxar esse carretel aí, né, do controle de constitucionalidade. A gente não consegue entender controle de constitucionalidade sem entender essa característica basilar, básica, né, da Constituição, a característica de que ela detém supremacia sobre todos os demais atos normativos, né? Então, essa é a primeira ideia, turma. Uma segunda ideia é a ideia de rigidez constitucional. Rigidez constitucional. Vocês lá em Teoria da Constituição, para quem fez Teoria da Constituição, ou quem vai fazer ainda, né? Vocês vão se deparar com essa ideia, né? O que é a ideia de rigidez constitucional? As constituições, pessoal, exigem um processo legislativo mais rigoroso, mais exigente para a alteração do seu texto. É mais difícil modificar a Constituição, normas constitucionais, do que uma lei qualquer, do que revogar uma lei qualquer ou alterar um dispositivo de uma lei. Portanto, né, a rigidez constitucional, essa característica,
na prática, o que é isso, né? Para produzir uma emenda constitucional é mais difícil. O processo legislativo das emendas é mais moroso, mais rigoroso, mais solene. O quórum é qualificado, né? É mais difícil modificar uma Constituição. Emenda constitucional serve para modificar a Constituição, né? Do que produzir uma lei, revogar uma lei, né? Ou alterar uma lei, né? Então, a ideia de rigidez também explica a ideia do controle. Ora, de que adianta a gente afirmar que uma Constituição é rígida? É mais difícil modificar uma Constituição que as outras leis e qualquer lei conseguir disciplinar um tema em desacordo com a Constituição. Se uma lei disciplina um tema em desacordo com a Constituição, uma lei inconstitucional, né, incompatível com a Constituição, é claro que nós temos que ter controle, os instrumentos de controle de constitucionalidade para extirpar essa lei do ordenamento. Por quê? Já vimos, né? Por causa da supremacia constitucional, mas também por causa da ideia da rigidez constitucional. Não é qualquer lei, não é qualquer procedimento, não é qualquer processo legislativo que pode alterar a Constituição. Existe um devido processo legislativo para alterar as normas constitucionais, né? O processo legislativo específico para aprovar emendas à Constituição, repetindo, né? Com quórum qualificado, etc, 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 né? Então, turma, reparem e lembrem sempre dessas características da Constituição, porque elas explicam a ideia de controle. Da onde provém a ideia de controle de constitucionalidade? Essas duas, basicamente, né, principalmente, né, a partir dessas duas características das Constituições. A ideia de supremacia, a Constituição detém supremacia sobre os outros atos legislativos, e a Constituição também, ela exige um processo legislativo mais rigoroso para a alteração das suas normas. A ideia de rigidez constitucional também explica, também justifica, também fundamenta o controle de constitucionalidade. Então, supremacia constitucional e rigidez da Constituição são basicamente, os fundamentos assim, basilares, né, para a gente entender a importância e a necessidade de instrumentos de controle da constitucionalidade das leis, né, dos atos normativos infraconstitucionais. Tudo bem, pessoal? Então, a partir dessa ideia, os fundamentos, a gente vai trabalhar o conceito. Né? A gente está numa aula de teoria geral. Então, a gente tem que entender aqui as noções gerais do controle de constitucionalidade no Brasil, no modelo brasileiro. O que é a ideia básica, a definição de controle de constitucionalidade, turma? A ideia é ter autoexplicativo, né? Controle de constitucionalidade, pessoal, é o conjunto de mecanismos, o conjunto de instrumentos, o sistema destinado a apurar a compatibilidade, a conformação, a adequação de um ato normativo infraconstitucional, de uma lei, por exemplo, de uma medida provisória, por exemplo, de uma instrução, de uma portaria, né? Com a Constituição. Então, o exame dessa compatibilidade é necessário por causa da ideia de supremacia e rigidez, né? O conjunto de instrumentos que faz essa análise, no caso concreto, a gente chama de controle de constitucionalidade. Então, o controle de constitucionalidade é o conjunto desses métodos, desses instrumentos, dessas ferramentas para apurar a adequação de um ato normativo com a Constituição, de modo a retirar a norma inconstitucional do ordenamento jurídico, ou afastar a norma daquele caso concreto. Então, reparem, é disso que cuida o controle de constitucionalidade. Faz um exame de adequação, de conformação das normas com a Constituição. Tanto do ponto de vista formal, nós falamos agora há pouco do devido processo legislativo, né? As normas têm um processo próprio de gestação. Há um processo próprio para a formação das leis no nosso país, né? Devido processo legislativo. Uma norma que viola o devido processo legislativo, que, por exemplo, nasce com vício de
iniciativa, ou pior do que isso, né? Não respeita o quórum de votação. Mesmo que a matéria seja compatível com a Constituição, repare, haverá uma incompatibilidade formal. A lei não foi formada seguindo a forma exigida pela Constituição. Então, a inconstitucionalidade pode ser formal, vício de iniciativa, vício de competência, vício de violação ao quórum, né, de votação, ausência de sanção do governador, do prefeito, do presidente, ou seja, um aspecto formal no momento de produção da norma. Quanto também, é lógico, né, do ponto de vista material. Então, a gente fala em constitucionalidade formal, não respeitou o devido processo legislativo, houve uma inconstitucionalidade no modo de produção daquele ato normativo, ou também material. A lei ou o ato normativo, na inconstitucionalidade material, ela está contrastando com a Constituição em relação ao seu conteúdo. Um exemplo, né, bem aberrante, né, para a gente guardar a ideia, né, é uma lei que, por exemplo, autorize tortura, prisão perpétua, escravidão, né, por exemplo, né, exagerando no exemplo, né, ela é incompatível com a Constituição. Mas, professor, ela foi formada segundo um processo legislativo adequado e teve, enfim, consultou as duas casas legislativas, teve o quórum de votação, a iniciativa era do presidente, no exemplo, né? E teve sanção, tudo bonitinho, tudo certinho, os prazos foram respeitados, passou pela CCJ. A norma está perfeita? Sim, do aspecto formal. Materialmente, a norma é inconstitucional. Ela viola, por exemplo, o artigo 5º da Constituição, nesse caso, né? Viola um direito fundamental, né? A integridade física, a liberdade, etc, etc. Né? Então, tenham essa ideia também. A incompatibilidade com a Constituição pode ser tanto formal em relação à forma. A lei foi formada em desacordo com o rito, com o procedimento estabelecido pela Constituição, quanto também poderá haver uma incompatibilidade material. O conteúdo da lei viola o conteúdo da Constituição. O conteúdo da Constituição, né? Então, há esse duplo aspecto, pessoal, né? Avançando. Agora, vamos rapidamente, né? Não dá tempo da gente, enfim, aprofundar muito o tema, né? A gente está aqui a título de aspectos gerais, de introdução da matéria, apresentando o tema para vocês, né? A gente tem até pelo menos aí 8 horas para conversar sobre esse assunto, né? Mas, assim, é interessante a gente contextualizar o histórico disso, da onde que surge o controle de constitucionalidade. Direito é um produto da cultura, né, pessoal? Não nasce na árvore, não cai do céu, né? Isso foi produzido por alguém em algum contexto histórico, político, né, no tempo e no espaço. Então, é bom a gente localizar esse marco histórico, né, pelo menos para o mundo ocidental, né? Onde é que isso surgiu? Falo isso porque todos os manuais de constitucional vão apontar para esse célebre caso do direito norte-americano, né? O caso é o Marbury versus Madison, citado por todos os manuais de constitucional. E, nesse caso, o precedente famosíssimo, decisão nesse caso, Marbury versus Madison, foi uma decisão proferida pela Suprema Corte norte-americana em 1803, então, início do século XIX. A Suprema Corte norte-americana, assim, poucos anos depois da Constituição, da independência e tal, né, se debruçou sobre esse tema. A ideia de controle de constitucionalidade. Então, lá havia uma norma, resumindo muito o caso, né? Havia uma norma, né? E a Suprema Corte entendeu que aquela norma era incompatível com a Constituição norte-americana, né, dos Estados Unidos. Né? E a conclusão da Suprema Corte
o presidente da Suprema Corte na época era o John Marshall, né? Sempre lembrado, o John Marshall foi eternizado por causa desse julgado, né? Sempre lembro o juiz Marshall por causa desse célebre caso, né? John Marshall. Mestre, perdão, boa noite. Qual é o nome do caso? Rodrigo, Marbury, M-A-R-B-U-R-Y, Marbury, versus contra, né? Madison, né? M-A-D-I-S-O-N, Marbury versus Madison. Pegou aí, Rodrigo? Anotou aí? Muito importante. Se tu botar isso, dá uma Consegui, sim, obrigado. Beleza, por nada. Se eu colocar aí, dar uma bugada aí no Marbury versus Madison, vai aparecer muita coisa, né? E John Marshall decidiu isso em 1803, era o presidente da Suprema Corte norte-americana, e na época a Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu que, olha, essa norma tem que ser afastada nesse caso, porque ela é incompatível com a Constituição. Suprema Corte norte-americana não tirou a norma do ordenamento, não. Ela afastou no caso. Para julgar o caso, a Suprema Corte norte-americana entendeu que não ia aplicar aquela norma. Era uma norma que regulava o caso, né? Justamente por causa da ideia do controle de constitucionalidade, né? Isso é muito tranquilo hoje da gente entender, né? Toda hora a gente vê o Supremo Tribunal Federal Brasileiro julgando a DIN, a DPF, a DECOM, etc., né? A gente vai falar um pouquinho disso se der tempo hoje. Mas naquela época, imagine, no início do século XIX, né? Logo depois da independência e tudo mais, né? da Constituição norte-americana, isso era uma ideia inovadora. O judiciário afastando uma norma produzida pelo legislativo. Lembrando, né, pessoal, o judiciário não tem legitimidade democrática, não tem voto, o juiz não tem voto. Não representa, né? Não representa assim, os cidadãos, tal, como é o legislativo. Então, as leis não provêm do judiciário. Então, algo naquela época, uma ideia muito, séria, né? Essa possibilidade do judiciário afastar uma decisão tomada, afinal de contas, pelos cidadãos. Então, os congressistas estão ali em nosso nome. Eles nos representam, a gente votou neles, né? Diferentemente do que acontece com os membros do judiciário, né? Mesmo que da Suprema Corte. Então, essa era uma ideia, turma, inovadora, né? Deixou de aplicar, no caso concreto, uma norma produzida pelo parlamento, sob o argumento, ao fundamento de que contrastava com a Constituição norte-americana, nesse famosíssimo, nesse célebre caso, né? Repare, turma, eu falei que a Suprema Corte norte-americana afastou aquela norma do caso, não retirou do ordenamento. Quando o judiciário faz isso, no controle de constitucionalidade, a gente chama isso de controle difuso de constitucionalidade. Controle difuso, né? A gente vai, de repente, aprofundar isso mais para frente, né? No controle difuso, que é o modelo norte-americano, que vem desde Marbury versus Madison, né? No controle difuso, o judiciário ele não retira a norma do ordenamento. Essa norma não faz parte mais do nosso sistema de leis. Ele não faz isso. Ele só deixa de aplicar naquele caso. A norma continua vigorando. Mas os juízes, nos casos concretos, podem não aplicar a norma, né? Esse é o modelo difuso norte-americano, né? Também chamado modelo concreto, né? Existe, ainda na parte do histórico, né? Existe ao lado desse modelo norte-americano que nós vimos agora, né? Marbury versus Madison, 1803, modelo difuso, juiz afastando a lei inconstitucional naquele caso, não aplica naquele caso, mas a lei continua vigente, né? Se o outro juiz entender que é inconstitucional, ele aplica se quiser, né? Mas ao lado desse modelo existe um outro modelo, pessoal, que não é um modelo norte-americano, é um modelo austríaco, forjado muitos anos depois, já no século XX, né, pelo jurista, o grande jurista, um dos maiores juristas, né, da história, né, que foi o austríaco Hans Kelsen. Hans Kelsen, muito famoso pela teoria pura do direito, etc., ele criou na Áustria, né, e lá na Suprema Corte Austríaca é dessa forma, né,
um outro modelo. Kelsen pensou no seguinte: olha, o que adianta, né, a gente dizer que naquele caso não se aplica a norma? Se a norma é inconstitucional, ela tem que ser invalidada, na verdade. A gente tem que retirar, digamos assim, a norma do nosso ordenamento. Norma inconstitucional não pode mais fazer parte da nossa ordem jurídica, né? Da nossa ordem jurídica. Então, nesse modelo, no modelo austríaco, modelo forjado por Kelsen, a norma ela é invalidada, ela é anulada pelo judiciário. A norma ela padece do vício mais grave de todos, que é o vício de constitucionalidade. Então, ela não subsiste no ordenamento. Não é uma questão, pessoal, de afastar, naquele caso. O juiz, no modelo austríaco, também chamado de modelo abstrato, ou modelo concentrado, tem vários apelidos, né? O juiz anula, invalida, declara a nulidade da norma incompatível com a Constituição. Então, temos no direito comparado, especialmente nesses dois modelos, principalmente esses dois modelos, pelo menos no mundo ocidental, né? O modelo norte-americano, controle difuso, afasta no caso, e o modelo austríaco, também chamado de controle concentrado ou abstrato, eu anulo a norma. A norma deixa de fazer parte do ordenamento jurídico. A norma ela foi invalidada, afinal de contas, repetindo, né? O vício de inconstitucionalidade é o vício mais grave que uma norma pode ter, né? Não é uma incompatibilidade com uma norma, com uma regra, com uma convenção, né? É uma incompatibilidade com a lei fundamental, né, turma? Olha o nome, né? Constituição. É uma lei constitutiva da nossa ordem jurídica. É a lei que inaugura a nossa ordem jurídica. É a partir dela, né? Está no ápice da pirâmide, por isso que a gente chama de pirâmide de Kelsen, né? Que ele também cria esse sistema lá na sua obra, né? Repetindo, a obra mais famosa desse jurista austríaco, muito importante, né? Muito importante, é o Teoria Pura do Direito, né? Então, pessoal, recapitulando rapidamente, né? Resumindo essa parte, né? Modelo norte-americano, 1803, Suprema Corte norte-americana, controle difuso de constitucionalidade, afasto a norma naquele caso, não aplico a norma naquele caso, né? Modelo austríaco, século XX, primeira metade do século XX, modelo austríaco, forjado por Hans Kelsen, a Suprema Corte austríaca é dessa maneira, né? Julga dessa maneira. Modelo abstrato ou concentrado de constitucionalidade, o tribunal não vai afastar no caso só, ele vai declarar a inconstitucionalidade, ele vai invalidar, ele vai retirar do ordenamento jurídico aquela lei. Ah, mas foi o parlamento que fez, nós não temos essa legitimidade toda, nós não temos voto, nós não podemos tirar uma norma oriunda do parlamento. Pode sim. Quem diz que se a norma padece do vício de inconstitucionalidade é o judiciário. Então, o judiciário vai poder fazer o controle. Oi, Maria noite. Eduarda, boa noite. Desculpa a interrupção, mas o senhor está falando sobre a legitimidade do judiciário de arguir a inconstitucionalidade de uma lei. Isso tem a ver com o sistema de freios e contrapesos? Tem a ver, tem tudo a ver com esse tema. Vocês aprendem isso lá em Teoria da Constituição, né? Tem tudo a ver, exatamente. O judiciário, o que são os freios e contrapesos, né? Poder político é um só. É o poder do Estado, né? Do poder público, né? Mas ele se divide em três, pelo menos, né? Desde Montesquieu. Nós falamos aí, portanto, da tríplice divisão do exercício do poder político, executivo, legislativo e judiciário, né? E o que são os freios e contrapesos, que você lembrou muito bem, né? Esses poderes são interdependentes. Eles não são autônomos e soberanos, né? Estanques e não dialogam. Eles devem dialogar. Eles devem se controlar mutuamente. Isso está no artigo 2º da nossa Constituição, né, Maria Eduarda? Está lá na Constituição. São harmônicos e interdependentes, né? Dependentes e harmônicos. Independentes e harmônicos são interdependentes. Então, nós temos um controle mútuo entre esses poderes, né? Repare, por exemplo, o que é a sanção do presidente numa lei? É uma forma de controle do ato do legislativo, né? A mesma coisa, né? O judiciário
controlando a constitucionalidade de uma norma? É o judiciário, de certa forma, vendo se o legislativo não violou a sua tarefa de produzir normas de acordo com a Constituição Federal, né? Então, tem tudo a ver, é uma excelente lembrança. Aí, nesse caso, mestre, só para fazer um adendo ao comentário do senhor, e me corrija se eu estiver correto, nesse sistema de freios e contrapesos, né, você tem as funções típicas dos poderes, né, mas eles também agem, né, de forma atípica, exercendo a função dos outros poderes, né? Como você mesmo acabou de citar. Perfeito, Rodrigo. Exatamente isso. Exatamente isso, né? Nós temos as funções típicas e atípicas, né? Atípicas, por exemplo, o legislativo, ele pode, não julga, né? Mas no impeachment nós vemos que o Senado Federal é o órgão judicante. O que são as CPIs também no parlamento, né? De certa forma, fazendo investigação, né? Funções atípicas, né? Por exemplo, né? Então, perfeito, exatamente, né? Temos exemplo de funções atípicas em todos os poderes, nos 3 poderes, né? Os 3 poderes podem realizar funções ativas, mas predominantemente o executivo administra, o parlamento produz as normas, né? O judiciário realiza a jurisdição, né? Diz o direito, né? Faz o julgamento, né? Então tem tudo a ver, vocês estão dentro do tema, exatamente. Controle de constitucionalidade tem a ver com isso. O judiciário não tem legitimidade democrática, mas ele tem a tarefa constitucional de fazer o exame da compatibilidade das normas com a Constituição Federal, né? Aqui no Brasil, pessoal, essa ideia do controle, a gente viu no direito comparado, a teoria geral e tudo mais, como é que isso surge no mundo ocidental. Na nossa experiência brasileira, né, muito peculiar, né? Tivemos uma primeira Constituição do Império em 1824, né? Lá não contemplava nenhum controle de constitucionalidade. Repare, na Constituição Imperial, lembrando das aulas de história do ensino médio, né? Nós tínhamos o poder moderador, lembram dele, né? Poder moderador, né? Então, o imperador podia, inclusive, ele que fazia o controle muitas vezes, né? Não tinha controle, não tinha essa ideia de controle de constitucionalidade. A decisão lá da Suprema Corte norte-americana já havia, 1803, né? Quase 20 anos antes já tinha um modelo norte-americano, né? Mas esse modelo norte-americano só vai entrar entre nós, o nosso sistema, quando a gente vira república. Isso não é por acaso, né, pessoal? Isso já demonstra aí o caráter assim, absolutista, né, do nosso sistema monárquico, né? Em 1891, nós tivemos a nossa primeira Constituição republicana, muito inspirada, vocês sabem disso, né? Muito inspirada por Rui Barbosa. Rui Barbosa praticamente redigiu a Constituição, né? E Rui Barbosa era um profundo conhecedor do direito norte-americano e também, assim, alguém que admirava o modelo jurídico, né, dos Estados Unidos, né? Então, ele importou, a gente trouxe para o nosso modelo, para o nosso sistema, através da pena de Rui Barbosa, o modelo norte-americano. Em 1891, a nossa Constituição de 1891, nós consagramos, ali positivamos o modelo norte-americano. Então, passamos a ter aqui um modelo difuso. Os juízes, nos casos, por que tem esse nome difuso? Né? Porque é espalhado por todo o judiciário. Nenhum juiz precisa aplicar uma norma que ele entenda que é inconstitucional, nos casos concretos. Vai ter que fundamentar, lógico, né? Estou afastando a norma porque ela é incompatível com o artigo tal da Constituição. Deixo de aplicar essa norma. Declaro a inconstitucionalidade neste caso. Mas o juiz da outra vara está aplicando. O problema é dele. Ele pode aplicar. Eu não tirei do ordenamento a norma. Eu afastei no caso. Esse modelo difuso norte-americano, né, introduzido em 91, vai seguir, turma, até hoje em dia. Diga lá, Maria Eduarda. Mais uma vez, perdão pela interrupção, mas Imagina. O fato de o juiz poder dizer o direito e afastar a norma, no caso concreto, não vai de encontro à cláusula de reserva de plenário, porque, em tese, só quem pode arguir a inconstitucionalidade de uma norma é o órgão especial ou o pleno. Então, se uma Câmara, um órgão fracionário, digamos, turma, Câmara ou sessão, afastar essa norma, ela não está violando o artigo... Muito bom, Maria Eduarda. Excelente pergunta, né? Estou vendo que você está estudando, parabéns. A cláusula de reserva de plenário do artigo 97
da Constituição diz exatamente isso que você está dizendo, né? Só tribunal, né, pode afastar, né? Mas essa cláusula do 97, Maria Eduarda, entre nós, né, ela não se aplica para a primeira instância. Então, o juiz do juizado, o professor, ele tomou posse ontem, está no juizado substituto aqui, né, julgando uma questão de consumidor. Tem um dia como juiz, né? Está no estágio probatório ainda, né? Ele pode afastar, não é o artigo 97, não é a cláusula de reserva de plenário, não tem que levar para algo especial? Não, na primeira instância não precisa. Na primeira instância, o juiz pode sozinho, Maria Eduarda, afastar a norma que ele entende constitucional. Então, no exemplo como esse, o juizado especial está julgando lá aqueles casos de dano moral, direito do consumidor, CDC, tem uma norma que viola um direito fundamental do consumidor, artigo 5º da Constituição. O juiz vai julgar. Dano moral pedindo R$5.000, uma causa super simples, juizado, né? O juiz, na fundamentação da sua sentença, ele sozinho pode dizer, olha, declaro a norma, a lei XYZ de 2000 e 2002 inconstitucional, porque é incompatível com o artigo 5º da Constituição, tararé, tararó, e vai julgar o caso sem aplicar a norma. Ele pode fazer isso. Então, você deve estar me perguntando, deve estar pensando agora, para que serve a cláusula de reserva de plenário? Para o tribunal, para a segunda instância. Seguindo nesse caso, né, vamos supor que seja uma primeira vara civil, né? O juizado tem outro mundo lá, né? Toma recursal e tal. Primeira vara civil, teve a sentença do juiz afastando. Houve apelação do réu. Foi para a terceira Câmara Civil do TJ aqui do Rio. A Câmara entendeu que é inconstitucional. Aí sim você tem toda a razão. A Câmara pode, os 3 desembargadores lá podem julgar inconstitucional a norma? Não podem. Por que isso? Você já respondeu. Cláusula de reserva de plenário. Na segunda instância, só o tribunal, só o órgão especial ou o pleno. Aqui no TJ é o órgão especial, né? Nós temos aí 200 desembargadores, imagina, né? Temos que ter um órgão especial que julga em nome dos desembargadores, em nome do pleno. Então, essa Câmara vai suspender o processo, vai para o órgão especial. O órgão especial declara ou não inconstitucional a norma e volta para a Câmara julgar o caso, né? Então, assim, excelente lembrança, né? Você já está até mais avançada no tema, né, do controle de constitucionalidade. Mas deu para entender, Maria Eduarda? Na primeira instância, não se aplica o 97 da Constituição, não. A reserva de plenário, não. É quando vai para o tribunal. Obrigada, viu? Beleza, por nada, obrigado. Imagina, obrigado pela pergunta. Você enriqueceu a nossa conversa, né? Então, desde 1891 que nós temos o modelo difuso. O concentrado, professor, ele vigora aqui no país? Nós já sabemos que sim, né? Basta a gente lembrar dos julgamentos mais famosos dos últimos anos do Supremo Tribunal Federal Brasileiro, a DIN, a DECOM, a DPF, né? Tudo isso, pessoal, controle concentrado, modelo austríaco. Quando o Supremo julga uma DIN, ele não está afastando para o caso, ele está decidindo se a norma ela vai continuar no ordenamento jurídico nosso ou não. O Supremo está dizendo se vai extirpar ou não aquela norma no nosso modelo jurídico, nosso ordenamento jurídico, nosso sistema de leis, né? Então, entre nós também vigora o modelo austríaco. A partir de quando? Modelo norte-americano, Constituição Republicana de 1891, Rui Barbosa. Vigora até hoje, né? As constituições seguintes, até 88, foram repetindo o modelo, consagrando o modelo difuso, inclusive com a cláusula de reserva de plenário que a Maria Eduarda lembrou. Além disso, vigora entre nós o modelo austríaco também. Desde 65, existe uma emenda à Constituição de 46 na época, né? A emenda constitucional 16 de 65 introduziu entre nós o modelo concentrado. Isso foi repetido nas outras constituições. E aqui a Constituição Federal Brasileira de 88, a nossa Constituição ainda em vigor, né? Que bom que está ainda em vigor, né? A Constituição Federal de 88, ela consagrou, pessoal, isso é importante a gente lembrar, né? Os 2 modelos. Nós temos os 2 modelos hoje. Então, qual é o modelo aqui no Brasil de controle de constitucionalidade? Ele é híbrido, ele é misto, né? Cá entre nós, isso é muito comum aqui no Brasil, né? A gente olha para o jeito comparado, vê o que a gente gosta e vamos na dúvida, vamos botar tudo, né?
No controle de constitucionalidade, foi isso que aconteceu. Nós temos os dois modelos, né? Tanto o modelo norte-americano, ou seja, esse exemplo que eu dei agora, né? Um juiz pode afastar, no caso concreto, a norma, quanto o modelo austríaco, a Suprema Corte brasileira, ela vai retirar do ordenamento a norma. Olha, essa norma padece de um vício tão grave, o vício mais grave de incompatibilidade com a Constituição, que ela vai ser extirpada do ordenamento. Um ato produzido pelo parlamento vai ser extirpado pelo ordenamento. Essa decisão, turma, no controle concentrado, ela é vinculante. Todo mundo tem que observar. No controle difuso norte-americano, juízes, no caso concreto, afastando, é vinculante? Não. A norma continua no ordenamento. O juiz do juizado especial não pode tirar do ordenamento uma norma. Não tem competência para isso, ele não tem poder para fazer isso. Ele tem competência e poder para afastar naquele caso. No meu caso, que eu vou julgar, eu não sou obrigado a aplicar uma norma que eu entenda que é inconstitucional. Ele afasta do caso dele, mas a norma continua no ordenamento. Os juízes que decidem, os tribunais, se vão aplicar ou não. Né? No modelo austríaco não é assim. A norma é retirada do ordenamento. O Supremo Tribunal Federal, que é quem detém a competência no Brasil para declarar a inconstitucionalidade no modelo austríaco, no controle abstrato. E quando a gente fala que a Suprema Corte, é nesse sentido, tá? Corte Suprema, Suprema Corte, é a corte que faz o controle de constitucionalidade. Assim batizou Kelsen lá na Áustria, né? A Suprema Corte Austríaca, justamente, tem essa função. O problema é que aqui no Brasil o Supremo não faz só isso, né? Ele julga recurso extraordinário, julgação penal, tem uma competência amplíssima, né? Cada um dos ministros lá julgam pelo menos ali 1.000 casos por mês, né? Uma coisa... os números são estratosféricos aqui, mesmo com todos os filtros, né? Mas voltando para cá, né? No modelo austríaco, o Supremo diz que a norma é constitucional, retira do ordenamento, e essa decisão é vinculante. Claro, retirou do ordenamento, nenhum outro juiz e tribunal vai poder aplicar a norma. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade de um artigo de uma lei XYZ. O artigo da lei XYZ, declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, não poderá ser aplicado por juiz nenhum. Disso decorre a eficácia vinculante, né, das decisões da Suprema Corte. Isso está na Constituição, tá, pessoal? Vincula todo o judiciário e a administração pública também. A administração pública tem que observar as decisões da Suprema Corte, né, no controle concentrado, né? Então, pessoal, essa noção é muito importante, esse histórico também entre nós é muito importante. Uma outra ideia, né, avançando aqui um pouquinho, já encaminhando para o final, pessoal, a ideia da inconstitucionalidade superveniente. Quando a gente diz que uma norma é inconstitucional, tecnicamente, né, para o direito, a gente está considerando uma norma que entrou depois que passou a vigorar, que foi aprovada, né, foi promulgada, depois da Constituição. E repare, falei lá no início da nossa conversa, né? A Constituição inaugura uma nova ordem jurídica. Mas é claro, pessoal, que uma Constituição ela recebe um ordenamento já cheio de leis, né? Imagina, a Constituição de 88, quando chegou, tínhamos Código de Processo Penal, Código de Processo Civil, Código Penal, Código Comercial, etc. Um monte de lei, né? Várias leis, né, anteriores à Constituição. Né? Essas leis, se forem compatíveis com a nova Constituição, elas são recebidas. Os constitucionalistas chamam, né, foram recepcionadas pela Constituição, pela nova Constituição. Então, a Constituição vai inaugurar uma nova ordem jurídica, mas não é do zero, do absoluto zero. Né? Imagina, né? Ela vai acolher tudo que foi feito, né? Respeitar, inclusive, os atos jurídicos perfeitos, né? Direito adquirido, coisa julgada, né? Enfim, por uma questão de respeito de estabilidade às relações jurídicas, né? Ela vai acolher todas as leis que foram produzidas antes dela, que forem compatíveis com ela. Então, a nova Constituição ela coloca um filtro
O ordenamento vai passar por um processo de filtragem, nem tudo vai passar. Mas as normas que passarem por essa filtragem, elas serão válidas, porque terão sido recepcionadas pela nova Constituição. Mas quando a gente diz que é inconstitucional, a gente está se referindo, tecnicamente, às normas que entram depois da Constituição. Essas que se sujeitam ao controle pelo Supremo Tribunal Federal. Então, dizer que uma norma é inconstitucional é uma norma que foi promulgada depois da Constituição. Uma norma anterior, que é incompatível com a Constituição, ela não foi recepcionada, é um processo de revogação. A Constituição revogou a lei, né, anterior. Então, a inconstitucionalidade ela é superveniente à Constituição, né? Há uma declaração de inconstitucionalidade da norma que chega depois, né? O Supremo Tribunal Federal vai decidir que aquela norma que veio depois da Constituição, ela respeitou a Constituição. O ordenamento todo anterior à Constituição é um problema de revogação. A Constituição ela revogou ou não as leis anteriores, né? Estou caminhando para o final, turma. O último tema que a gente vai trabalhar aqui são as formas de controle, né? Os órgãos que realizam esses controles, né? Quando o controle não é exercido pelo judiciário, que é o que a gente está o tempo inteiro aqui exemplificando, o judiciário, Suprema Corte, juiz, né? O Rodrigo lembrou muito bem, né? O controle de constitucionalidade típico é feito pelo judiciário, mas existe também um controle não judicial, que é o controle político. Existe um controle político? Existe. O controle político é exercido pelo legislativo, né? Ou pelo executivo. O exemplo clássico do legislativo seria o caso do impeachment, né? Do presidente da República. Não, no impeachment não é um caso de controle de constitucionalidade. Ali é um julgamento, né? Uma ação que visa apurar crime de responsabilidade. É um caso concreto, né? Ali não tá querendo... sim. Beleza? Eu quis dizer que, de forma atípica, o legislativo ele julga, né? Eu quis dizer nesse sentido. Perfeito. O exemplo dos manuais, né? O Senado ele é o órgão judicante, né? Ele que vai julgar o presidente por crime de responsabilidade, né? Mas aqui no controle político, para a gente saber se há o controle de constitucionalidade, o legislativo também faz esse controle. Como é que ele faz esse controle, pessoal? Mandado de segurança do parlamentar que tem o direito ao devido processo legislativo, não é? É um ótimo exemplo, mas nesse caso, Maria Eduarda, o controle vai ser judicial. O mandado de segurança ele vai ser distribuído no judiciário, né? É o juiz que vai, o Supremo Tribunal Federal que vai dizer, né? É aquela Comissão de Conciliação e Justiça, não é? Ótimo, exatamente. Você tirou o exemplo, eu ia falar nela agora. Então, a CCJ, ela é um órgão do Legislativo, olha o nome, né? De Constituição e Justiça. Lá no Parlamento, no processo legislativo, vai passar a lei por ela, com essa comissão. É obrigatória, tá? Tem umas comissões que são facultativas, né? O Congresso cria ou não. A CCJ tem que ter, né? As duas casas, né? Então, assim, o Legislativo não vai estar fazendo um exame, lá os congressistas, deputados, senadores que compõem a comissão, tem o presidente e tal, eles não vão fazer o exame da compatibilidade do projeto de lei com a Constituição. Então, é um controle. Ele vai fazer um controle. É feito pelo Judiciário? Não, é um controle político feito pelo Legislativo, né? Tem um controle feito pelo Executivo também, né, Maria Eduarda? Você vai lembrar do exemplo também. Do Executivo realizando o controle da constitucionalidade das leis, né? Veto? Exatamente, é sanção ou veto, né? Sanção ou veto, né? Quando o projeto vai aprovado vai para o presidente, ou para o governador, ou para o prefeito, né? E esses chefes do executivo vetam o projeto por inconstitucionalidade, ele faz um controle político também. Repare, não tem judiciário na jogada ainda, né? Claro que vai voltar para o legislativo depois, para derrubar o veto ou não, né? Mas repare, nesse caso, pessoal, se o argumento foi não aprova o projeto porque é inconstitucional, não foi o judiciário que disse isso nesses casos. O controle terá sido político, portanto, né? Não judicial. Portanto, né? E claro, né? Quando o controle for feito pelo judiciário, a gente chama esse controle de judicial. Nesses dois casos que a gente usou, esses dois exemplos, né? Que a Maria Eduarda lembrou a gente aqui, né? Da CCJ, lá no processo legislativo, e da sanção e veto também no processo legislativo, né?
esses controles são políticos e preventivos. Repare, a norma não nasceu ainda. A norma foi no processo de gestação, né, da norma, né? Lá no devido processo legislativo, na tramitação do projeto, né, houve o controle de constitucionalidade político preventivo. Mesma coisa o veto e a sanção, né? A Maria Eduarda lembrou do exemplo do mandado de segurança, o judiciário que faz o controle desses casos, né? Vai ser preventivo também. Quando é que acontece, né, isso? Parlamentar nenhum está obrigado a participar de uma votação de um projeto que ele entenda que é inconstitucional. Então, ele tem o direito líquido e certo de paralisar o processo legislativo de um projeto de lei inconstitucional. Ele fará isso para proteger seu direito líquido e certo através do remédio adequado, da garantia constitucional do mandado de segurança, né? Tem previsão constitucional, um direito fundamental, cláusula pétrea, inclusive. Vai fazer isso, se for, no Congresso Nacional, no Supremo, e o Supremo vai dizer, olha, tem o direito líquido e certo, concedo a segurança, paralisa aí esse processo legislativo, porque o PL é inconstitucional. Terá sido um controle preventivo também, reparem. Era projeto de lei, o Supremo mandou paralisar a tramitação do processo legislativo, né? Então, são exemplos, todos esses, né, de controle preventivo. Mas é claro que existe também, é o mais comum, inclusive, o controle repressivo, realizado, turma, pelo judiciário. O controle repressivo é quando a norma já existe, ela já nasceu. Não teve MS de parlamentar, não teve CCJ dizendo que era inconstitucional, não teve veto do chefe do executivo dizendo que o projeto era inconstitucional. A norma foi aprovada, nasceu, tem número. Como é que a gente faz para declarar a inconstitucionalidade? O controle acabou? É só preventivo? Não. Nós temos também os instrumentos de controle repressivos para julgar a inconstitucionalidade depois que a norma nasceu, depois que a lei está no ordenamento, né? Esse modelo, repetindo, né, para a gente fechar agora, né, ele admite esses duas espécies de controle. A essa altura, a gente já nem precisa explicar mais. Vocês já sabem, né, que existe o controle difuso. Aqui no Brasil, nós temos os dois modelos. Controle difuso, poder que tem todo juiz, todo tribunal, nos casos concretos, de afastar a norma constitucional. E o controle concentrado também, de competência do Supremo Tribunal Federal, que vai retirar a norma do ordenamento jurídico. Essa decisão é vinculante, porque, afinal de contas, a norma não existe mais no ordenamento. Não adianta a administração pública e o judiciário tentar aplicar uma norma que foi retirada, que foi extirpada do ordenamento pelo Supremo Tribunal Federal. Eu falei para vocês dos apelidos, né, que esses controles têm, só para não ficar sem informação. O controle difuso também é chamado de concreto, controle dos casos concretos, né? Controle aberto, controle incidental porque vai ser um incidente nos processos, né? Pela via de exceção. Todos esses apelidos, sinônimos de controle difuso. Lembra de difuso de espraiado, né? Espalhado, pulverizado para todo o judiciário. Todos os juízes têm esse poder de exercer o controle difuso. Temos também, ao lado dele, o controle concentrado, para falar dos apelidos, né? Outros nomes, né, que batizaram esse modelo concentrado. Controle fechado, só o Supremo, né, pode fazer. Abstrato, porque é em tese. Eu não vou julgar no caso concreto, mas em tese, essa lei é compatível com a Constituição ou não. Direto, pela via de ação, né, ou pela via da ação direta, tal. Todos eles também apelidos do controle concentrado, né? Então, pessoal, temos esses dois, digamos assim, modelos aqui no Brasil para terminar, para não deixar repetindo, insistindo nesse ponto, né? Nós não temos apenas um desses modelos, nosso sistema é misto, né? É híbrido. Tanto juízes nos casos concretos e tribunais também, lembrando da cláusula de reserva de plenário, como bem lembrou a Maria Eduarda, como também no controle concentrado exercido pelo Supremo Tribunal Federal, eles vigoram entre nós. Lembrando, né, que
estou falando o tempo inteiro aqui, que o Supremo Tribunal Federal que realiza o controle abstrato aqui no Brasil da compatibilidade das leis com a Constituição Federal. Mas os TJs dos estados também exercem a função de Suprema Corte, né? Porque também realiza o controle concentrado em relação à compatibilidade das leis municipais e estaduais com a Constituição, com as constituições dos estados. TJ do Rio também realiza, com o órgão especial, né, Maria Eduarda? Realiza controle de constitucionalidade fechado, né, controle abstrato, de compatibilidade das leis municipais e das leis estaduais, decretos e atos normativos estaduais e municipais, com a Constituição do Estado do Rio de Janeiro. Quem faz esse exame não é o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal é o guardião da Constituição Federal, né? Os TJs, não são os TRFs, nem os TRTs, enfim. TJ, Tribunais de Justiça, fazem o exame da compatibilidade das normas estaduais e municipais com a Constituição Estadual. Então, dependendo do parâmetro da constitucionalidade, se Constituição Estadual ou Federal, eu vou definir o órgão, a Suprema Corte competente para realizar o controle concentrado nessas hipóteses. Tudo bem, pessoal? Tudo certo? Olha, eram esses os pontos que eu pensei aqui para conversar com vocês hoje, a título de introdução da matéria. Eu vejo que vocês já estão estudando constitucional, vieram aqui com observações muito pertinentes, o Rodrigo falando da questão das funções típicas e atípicas, a Maria Eduarda trazendo a cláusula de reserva de plenário, lembrou da CCJ, do sanção e veto. Estou vendo que vocês estão estudando, estão dentro da matéria, gostam de constitucional. Vamos em frente. Esse tema é fundamental, importantíssimo, né? Não diria isso se não fosse, né? Não é possível entender nada no direito, processo civil, direito penal, direito administrativo, tributário. A gente não entende nada se a gente não entender a forma de controlar a constitucionalidade dos atos normativos no Brasil. Então, não deixem de ter isso bem arrumado no repertório de vocês, relembrando, né, e trazendo para um aspecto prático, né, de fazer o relatório aqui da palestra de hoje. Vocês devem entregar isso lá para o orientador de vocês, né, no NPJ. Espero ter contribuído. Quero saber se vocês têm alguma questão, ficou alguma dúvida, ficou tudo tranquilo, está bem arrumada aí a matéria? Ficou, prof. Obrigada pelo seu tempo e pela sua didática. Tá? Imagina, mas por nada, estou aqui para isso. Falou então, pessoal. Boa noite. Mestre, obrigado, então. Imagina, muito obrigado por mais essa colaboração. Parabéns aí pela participação de vocês. Até a próxima, pessoal. Boa noite, boa semana.